Bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina Arquitetura e Organização de Computadores. Vamos iniciar aqui pelas funções básicas dos computadores, que são a entrada de dados, o processamento de dados, o armazenamento de informações e a saída de informações. Bom, nós sabemos que o computador ele possui alguns componentes, como teclado, mouse, monitor, gabinete, e esses componentes eles estão divididos, classificados conforme a função. Por exemplo, a unidade de entrada é quando nós podemos inserir, entrar, com dados no computador. Por exemplo, teclado, mouse, telas sensíveis ao toque, que é o touchscreen. Então, quando eu teclo uma tecla no teclado do computador, eu estou enviando uma informação para a unidade de processamento, que é o processador do computador, o cérebro, da máquina. Ali acontece o processamento desse dado e a unidade de saída é onde esse dado será visualizado. Então, quando a unidade de processamento processa um dado, uma informação, então, após isso, essa informação ela é visualizada, ela é exibida para o usuário através da unidade de saída, que são as telas e impressoras. A unidade de armazenamento é onde as informações são armazenadas, são as memórias, como a memória principal ou memória RAM, o HD, os discos externos, Então, vemos aqui na figura 1.1 a unidade de entrada. Temos aqui a classificação, que é o teclado, o mouse e outras entradas, como nós já vimos, como a tela touchscreen. Essa unidade de entrada, ela envia um dado à unidade de processamento. A unidade de processamento processa esse dado. Essa memória de armazenamento, ela é a memória principal do computador. Lembrando que existem várias memórias de armazenamento. Por exemplo, o HD, ele é uma memória de armazenamento permanente, certo? Então, o HD é uma memória de armazenamento permanente e a memória principal, ou memória RAM, é uma memória de armazenamento temporário. Ela só armazena os programas em execução que estão sendo executados enquanto o computador estiver ligado. Quando o computador é desligado, aqueles minutos em que o computador fica lá antes de desligar completamente, são os minutos em que a memória principal está novamente enviando os programas para a unidade de armazenamento permanente, que é o HD ou SSD. A unidade de processamento processa esse dado. Esse dado ele é armazenado na unidade de armazenamento e logo em seguida a unidade de processamento exibe essa informação na unidade de saída, que são monitores, impressoras, caixas de som e etc. Professora, mas por que tem necessariamente que ir primeiro para a unidade de armazenamento? Não vai direto da unidade de processamento para a unidade de saída?
Somente após eu salvar essa informação, não é que ela fica armazenada na unidade de armazenamento. Não, é o seguinte, temos vários tipos de memórias no computador. A memória RAM ou memória principal, ela é responsável por armazenar os programas que estão em execução no momento. Então, quando eu teclo uma tecla do teclado e essa informação é enviada à unidade central de processamento, em seguida a unidade de processamento ela envia para a unidade de armazenamento, que é a memória RAM, porque o programa ele está sendo executado na memória de armazenamento, que é a memória RAM. O processador, ele não armazena, ele apenas processa. Quem faz isso para ele é a unidade de armazenamento, que são as memórias. Então, quando você liga o seu computador, que o sistema operacional é carregado, ele está sendo carregado na memória RAM, que é uma memória temporária. A memória RAM solicita esse sistema operacional que estava armazenado no armazenamento, na unidade de armazenamento secundária, que é o HD ou SSD, e após isso, quando é solicitado, esse sistema operacional que estava armazenado no HD ou no SSD passa a estar armazenado na memória RAM, porque ela é a memória em que os programas ficam em execução. Então, é por isso que nesse processo, após a unidade de entrada enviar um dado, esse dado é processado aqui, logo em seguida ele é enviado aqui para a unidade de armazenamento. Após isso, essa informação é enviada da unidade de processamento para a unidade de saída, que é o monitor, a impressora, as caixas de som. Então, tem uma atividade na plataforma em que vocês vão completar essa figura aqui com as funções básicas de um computador. Continuaremos na próxima aula.